Uma boa noite a todos os amigos, a todos os irmãos, aqueles que estão presentes aqui conosco, aqueles que estão nos seus lares, acompanhando-nos, né? Já estamos aqui todos reunidos em nome de Jesus, mesmo aqueles que estão nos seus lares, né? Não nos enganemos. Se estamos sintonizados, no mesmo propósito, com o mesmo objetivo, independente da distância onde nós estivermos, nós também estamos sintonizados, né? Formando uma cadeia, formando uma corrente, né? Com os desencarnados que nos acompanham e participam da nossa vida também. E já que estamos todos ligados, né, em espírito e verdade, vamos fazer a nossa prece, rogando a Deus, nosso Pai, que possa nos abençoar a participação da noite. E assim nós convidamos a todos os irmãos, aqueles que desejarem fechar os seus olhos, aqueles que estiverem nos seus lares também possam fazê-lo, e nós possamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre amigo, e a quem rogamos, Senhor, possa nos abençoar a participação em mais esta oportunidade, em que aqui encarnados e desencarnados nos fazemos presentes, reunidos com o sincero propósito de aprendermos, de nos consolarmos diante das adversidades da vida, guardando a certeza que um dia nunca é igual ao outro e que amanhã será um novo dia. E que se nós cremos em Deus e se nos alimentamos do vosso Evangelho, que é o mais seguro roteiro que a humanidade conheceu para a sua felicidade, Senhor Jesus, abençoado seja, que nós possamos, todos nós, aproveitarmos ao máximo desses poucos instantes em que aqui estamos reunidos em vosso nome, para estudar e aprender um pouco mais do vosso Evangelho. E assim confiantes, em teu nome, Senhor Jesus, pedimos a permissão para podermos dar por início a nossa pequena reunião evangélica, reunião espírita desta casa espírita. Que assim seja. Hoje, meus irmãos, nós vamos fazer de uma forma diferente. A gente sempre começa falando, né? E hoje nós vamos trazer uma mensagem do livrinho chamado Religião dos Espíritos. Não sei se vocês conhecem, mas é um livro fantástico, gente. É do Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. E tem uma mensagem que nós estudamos há pouco, algumas semanas aqui na casa, e ela diz assim, o título é Dizes-te, né? O verbo dizer, né? Dizes-te, ou diz você, em outras palavras, tá? Dizes-te. Essa foi uma mensagem recebida na reunião pública do dia 23 de fevereiro de 1959. Foi ontem, né, gente? Poucos dias atrás, né? E é interessante como que são as coisas espirituais nessas mensagens de ensino, né? Essa é uma mensagem de 1959 e parece que ele está dizendo para nós de agora. Ele não é uma mensagem que se reportava às pessoas de 1959. É uma mensagem que se reporta a nós. E ele fala mais ou menos assim, ó. Dizes-te pobre. Entretanto, milionários de todas as procedências dar-te-iam larga fortuna por ínfima parte do tesouro da tua
fé. Dizes-te desorientado, contudo, legiões de companheiros, cujo passo a cegueira física entenebrece, comprar-te-iam por alta recompensa leve migalha da visão que te favorece para contemplarem pequena faixa da natureza. Dizes-te impedido de praticar o bem. Todavia, multidões de pessoas algemadas aos catres da enfermidade oferecer-te-iam bolsas repletas por insignificante recurso da locomoção com que te deslocas, de maneira a se exercitarem no auxílio aos outros. Dizes-te desanimado, sem te recordares, porém, de que vastas fileiras de mutilados estariam dispostos a adquirir com a mais elevada cota de ouro a riqueza de teus pés e a bênção de teus braços. Dizes-te em provação, mas ouvidas, que na triste enxovia dos manicômios, inúmeros sofredores cederiam quanto possuem para que lhes desse um pouco do seu equilíbrio e lucidez. Dizes-te impossibilitado de ajudar com a luz da palavra. No entanto, mudos incontáveis fariam sacrifícios ingentes para deter algum recurso do verbo claro que vibra na tua boca. Dizes-te desamparado. Entretanto, milhões de criaturas dariam tudo o que lhes define a posse na vida para usar um corpo harmônico qual o teu, a fim de socorrerem os filhos da expiação e do sacrifício. Por quem és, não lavres certidão de incapacidade contra ti mesmo. Se a gente acredita em Deus, gente, a gente não pode estar sempre atestando que a gente não consegue, que a gente não pode, que a gente não tem. Pelo que nós somos crentes, que acreditamos em Deus, esse Deus que nos foi apresentado desde os mais recuados tempos com os nossos irmãos hebreus, e que nos foi explicado quem é por Jesus, como sendo um Pai. Se nós realmente acreditamos nesse Deus, é o que ele fala aqui, ó. Por quem és, não lavres certidão de incapacidade contra ti mesmo. Lembra-te de que um sorriso de confiança, uma prece de ternura, uma frase de bom ânimo, um gesto de solidariedade e um minuto de paz não tem preço na terra. Uma vez nós escrevemos um artigo que ele chamava assim, 1 minuto.
E esse artigo ele procurava, né, mostrar quantas coisas acontecem em um minuto. Já pensaram, gente? Quantas coisas acontecem em um minuto? Mas a gente fala assim, nossa, já se foram 11 minutos que nós estamos aqui falando? Já se foram 11 minutos que nós estamos aqui ouvindo? E a grande pergunta que nós fazemos, seja para os que nos ouvem aqui ou para os que nos ouvem em casa, o que nós podemos fazer em um minuto? O que acontece em um minuto? Gente, em menos de um minuto, alguém morre. Mas em menos de um minuto, alguém nasce. E quantas outras coisas que, se nós começarmos agora a rememorar, quantas coisas que acontecem em um minuto. E é por isso que ele diz aqui, ó, em um minuto de paz não tem preço na terra. Antes de censurar o irmão que traz consigo a prova esfogueante das grandes propriedades, sai de ti mesmo e auxilia o próximo, que muita vez espera simplesmente uma palavra de entendimento e de reconforto para transferir-se da treva para a luz. Gente, às vezes, a palavra de um minuto, você está salvando uma alma, ou salvando a sua própria alma. É isso que ele fala, né? Uma palavra de entendimento, muitas vezes espera simplesmente uma palavra de entendimento e de reconforto para transferir-se da terra à luz. E então perceberás que a beneficência é o cofre que devolve patrimônios temporariamente guardados à distância das necessidades alheias, e que a caridade, lídima e pura, é amor sempre vivo, a fluir incessante do amor de Deus. Olha o que ele fala, né? A caridade, lídima e pura, é amor sempre vivo, a fluir incessante do amor de Deus. Vejamos uma mensagem dos Espíritos. Antes da doutrina espírita, essas questões não existiam praticamente. Os Espíritos não tinham voz para dizer a sua condição, seja ela uma condição dos deuses, entre aspas, ou dos réprobos no sofrimento. Mas a partir da doutrina espírita, nós demos voz a eles, para que eles pudessem dizer a sua história, e para que nós pudéssemos aprender com a história deles. E na medida que eles vêm até nós para compartilhar a sua história, nós podemos aprender, nós podemos parar, refletir, pensar, para fazermos melhores escolhas, para reposicionar a nossa vida. Porque aí nós temos uma ferramenta que nos permite pensar se aquilo que eu estou vendo do outro, se eu quero para mim. E se eu sei que aquilo que aquele espírito está trazendo para mim é o mesmo que eu estou fazendo hoje. E que se ele é feliz, nossa gente, então significa que se eu continuar, eu posso ser feliz. Mas se a história que ele me traz, se a narrativa da sua vida que ele nos traz, demonstra um sofrimento,
por algo que talvez nós também estejamos fazendo, nós podemos projetar o nosso amanhã e pensar que talvez eu poderia estar sofrendo como ele também. Então, quando se abriram as cortinas do mundo espiritual, para que os próprios espíritos pudessem não apenas trazer para nós mensagens de consolação e de esclarecimento, mas também trazerem para nós o testemunho da sua vida, daquilo que foram e daquilo que são hoje na realidade espiritual. Porque é exatamente esta confrontação que nós levantamos da história dos nossos irmãos espirituais. Aquilo que eles foram e aquilo que eles são hoje. E quais os caminhos que eles percorreram. E aí nós começamos a descobrir, gente, que realmente quanta coisa que nós podemos fazer com o tão pouco que nós temos. E quando o nosso irmão fala desses esse desiste aqui, gente, somos nós. Somos nós que dizemos que nós somos pobres, somos nós que dizemos que estamos desorientados, somos nós que dizemos que estamos impedidos de praticar a caridade, somos nós que dizemos que estamos desanimados, estamos em provação, somos nós que dizemos que estamos desamparados. Por isso eu disse que é uma mensagem que não está dizendo para o homem ou para os homens de 1959. Nós estamos dizendo para os homens desse terceiro milênio. Porque muitas das vezes esse dizer aqui é a fala nossa. E é interessante que muitas das vezes a gente fala isso com tanta naturalidade que a gente mesmo começa a acreditar. Nós mesmos começamos a acreditar. Nós começamos a acreditar que nós estamos desamparados. Nós começamos a acreditar que nós somos pobres de espírito. Nós começamos a acreditar que nós não podemos ajudar. As palavras, meus amigos, têm muita força. Nós temos que pensar sempre na força das palavras. Principalmente nas palavras que estão alimentadas pelo nosso sentimento. Sabe aquela piada horrorosa que às vezes a gente ouve? Mas a gente dá risada só para não deixar a pessoa com a cara no chão, como a gente costuma dizer. A piada é horrorosa, mas a gente dá risada só para deixar a pessoa contente. Sabe o que acontece? A pessoa vai continuar contando a piada horrorosa, porque ela acha que todo mundo está gostando. Assim somos nós, naquilo que a gente acredita. Não é verdade que nós somos pobres, que não podemos fazer nada, que estamos desamparados, que estamos desalentados, que só acontecem as coisas ruins conosco. Isto não é verdade. Mas quando eu passo a alimentar esse pensamento, torna-se verdade. É a comparação que eu falei da piada mal contada. A piada é horrorosa, mas se todo mundo dá risada, eu passo a acreditar que ela é boa. E eu continuo contando indefinidamente. E o reverso é verdadeiro. Eu posso dar a vocês, vamos nos colocar doentes. Eu posso estar doente. Eu posso ter o melhor remédio. Eu posso ter um profissional de saúde, um médico mais capaz, a pessoa mais competente. Eu posso estar no melhor hospital.
Mas, gente, enquanto eu não acreditar em mim, enquanto eu não acreditar na cura, não tem cura. Tudo começa por nós mesmos. É por isso que Jesus dizia: a tua, o que mesmo, gente? Fé te curou. Olha só. A tua fé te curou. Como a dizer para nós: você tem que acreditar. Você tem que acreditar que você, aqui, né? Que você não é o doente, que você não é o pobre, que você não é o desorientado, que você não é o impedido de praticar, que você não está desanimado, que você não está... Nós temos que acreditar em tudo isto. Porque se nós não acreditarmos, nós vamos ser tudo isto. E é por isso que Jesus falava: a tua fé te curou. Gente, todos nós aqui, no geral, né, somos pais, somos mães. O que nós não faríamos pelos nossos filhos? Nós daríamos até a nossa vida por eles. Não é isto? E Deus? Nós daríamos a nossa vida pelos nossos filhos. Nós deixaríamos de comer pelos nossos filhos. Quantas histórias, em épocas não muito distantes de nós, e em situações que ainda acontecem dentro das comunidades carentes de uma cidade como esta que nós vivemos, em que a mãe tem que escolher se ela come ou se ela dá para o filho, em que o pai tem que escolher se ele dá para o filho ou se ele dá para o outro. E aí nós nos perguntamos: se nós fazemos isto para que os nossos filhos não sofram, e aquele Deus a quem nós dizemos que acredita? Será que ele é diferente? Será que ele esqueceu da gente aqui na terra? Olha, não, gente. Esse Deus que Jesus nos apresentou, nos explicou que é um Pai de amor, Ele não permite que aconteça conosco nada, mas nada, que de alguma forma, a partir daquilo, não vai se levantar algo bom e necessário para nós. Porque Ele é um Pai de amor. E é uma coisa tão interessante, gente, que eu costumo dizer que tem certas coisas que só o Espiritismo explica. Estávamos nós, né, aqui essa semana, nós temos aqui a campanha de alimentos que nós fazemos, né, graças à colaboração, né, generosa e caridosa de muitas mãos e muitos irmãos que trazem ali o seu quilinho, a gente separa, monta um kitzinho, né, e vai distribuindo para as pessoas carentes que batem a nossa porta. Só que é uma coisa, gente, inacreditável a quantidade de pessoas que dia a dia aumenta. Assim, ó. Nós começamos esse trabalho assistindo uma família. Em um mês estávamos assistindo 30. Em 2 meses estávamos assistindo 80. E em 3 meses já estamos com mais de 120 pessoas. Só que chega uma hora, né, que é sempre mais gente do que comida. Aí a gente começa a dividir o pãozinho, né? A gente começa a dividir para poder continuar assistindo.
E às vezes chega uma situação que a gente é obrigado a dizer que nós não temos, porque não temos mesmo. E quando às vezes a gente vai falar isso para a pessoa, é um aprendizado para nós também. E aí nós, conversando com alguns irmãos, às vezes quando tínhamos que comentar, apresentar esta triste situação, essas pessoas tinham uma fé, gente, que elas falavam assim, elas entendiam, e falavam assim, olha, mas eu tenho a certeza que Deus vai continuar abençoando essas mãos que ajudam vocês para nos ajudar. Só eu essa semana ouvi isso uma meia dúzia de vezes. Das pessoas, dos necessitados, gente, que vinham aqui e falavam exatamente isso. Eu tenho a certeza que Deus vai continuar abençoando estas mãos, porque são estas mãos que estão pondo comida na nossa mesa. E aí hoje, nós saímos para comprar alguns itens, gastamos R$223. Arroz, feijão, umas coisinhas que estava faltando para a gente colocar. Gente, nós chegamos em casa, guardamos as coisas, começamos a arrumar o nosso ambiente aqui para a nossa palestra pública. Uma alma generosa me chama no WhatsApp, perguntando se poderia fazer, adivinha o que, gente? Ajudar com a campanha dos alimentos. Sabe quanto essa alma generosa auxiliou na nossa campanha dos alimentos? R$250. Eu falei para Isabel, isso não existe. Se nós falarmos, ninguém acredita num negócio desse. A gente sai, gasta R$223 para a campanha dos alimentos. A gente chega em casa, guarda as coisas. Quando a gente vira as costas, alguém nos chama e fala, olha, eu queria doar R$250 para a campanha dos alimentos. Por que eu estou até... Isso, a gente até se emociona com isso. Porque nós estamos querendo dizer, gente, que esse trabalho não é dos homens. Esse é um trabalho de Deus. E Deus vai abrindo as portas e encaminhando as coisas para que o socorro chegue a quem precisa na hora que as pessoas precisam. Nós não estamos passando por esta carência alimentar, mas nós temos outras carências. Não é isso, gente? Nós temos outras carências. E aí eu pergunto, será que Deus não provê o envio do que nós necessitamos? Quando essas nossas carências batem a nossa porta? Será que Deus pensa só na carência alimentar e no frio da carne? Não. Deus também envia para nós, na hora das nossas carências, aquilo que nós necessitamos. Porque Deus é Pai. Deus é amor puro. Mas é imprescindível que nós acreditemos. Que nós compreendamos a força das palavras. E ao invés de nós alimentarmos a palavra que deprime e que nos rebaixa a nós mesmos, trazendo para nós um sentimento de incapacidade. Gente, não há incapacidade se nós estamos segurando na mão de Deus. Mas nós precisamos acreditar nisso. E se nós acreditarmos nisto, nós vamos continuar tendo as nossas dificuldades, vamos continuar tendo os nossos problemas, vamos continuar tendo todos os reveses da nossa vida. Mas eles jamais serão superiores à nossa capacidade de superá-los. Porque nós estamos segurando nas mãos de Deus. Então a nossa mensagem, gente, é esta. Em tempos de crise,
em tempos de dificuldades, em tempo desses reveses que parece que não tem fim, qual é a medida de necessidade? Cantam os evangélicos: segura na mão de Deus e segue. Não é isso? Segura nas mãos de Deus e segue. É isso que nós precisamos acreditar. Por isso que nós pegamos esse exemplo, né, de uma campanha de alimentos, só para mostrar, né, que a fé daquelas pessoas que muitas das vezes batiam aqui e nós tínhamos que pedir que voltasse num outro dia, porque nós nesse dia não tínhamos o alimento. Olha a fé daquelas pessoas dizendo: mas eu tenho a certeza que Deus não vai faltar, com essas mãos generosas que nos auxiliam. E nós temos que nos mover da fé desses irmãos. Nós temos que nos mover da fé destes irmãos. Porque eles, em tese, gente, teriam todos os motivos para jogar a toalha. Porque a gente vê a condição de penúria de muitos deles. Mas eles continuam acreditando. Então nós não podemos ser diferentes disto. Nós temos as nossas dificuldades, de variada ordem, mas nós não podemos jogar a toalha. Porque nós temos muito mais do que esses irmãos. Mas muito mais. Nós temos nossa roupa, nós temos o alimento que não nos falta à mesa, nós temos uma família que com todos os reveses, mas é a família que sempre nos abraça nos momentos de dificuldade. Eu posso não ganhar quanto eu gostaria, mas pelo menos não está faltando no meu bolso, na minha casa. Então nós temos muito mais do que determinados, do que muitos, não é determinados, muitos irmãos que estão numa situação realmente de penúria. Então nós não temos o direito, gente, de não acreditar. E a gente vê que a fé desses irmãos, como que a fé realmente move estas montanhas de dificuldades e de impossibilidades. E é por isso que eu trouxe esse exemplo, né, demonstrando, né, como que é um trabalho que não é nosso, nós somos apenas os facilitadores disto. E Deus vai encaminhando os recursos quando nós menos esperamos. E esta não é a primeira vez que acontecem coisas desta natureza. Há não muito tempo atrás também, não foi no caso de uma doação que a pessoa fez em dinheiro, mas, né, tinha acabado, acho que era feijão, não, óleo, gente, um item caro hoje em dia, né? Pois acredite, no dia seguinte, acabou o óleo num dia, no dia seguinte, alguém doa óleo, gente. É por isso que eu digo, é um trabalho que é conduzido por Deus. E é isso que faz a gente acreditar naquilo que Jesus falava sobre a fé. Vamos trazer isso para nós. Não vamos perder a fé jamais. Porque se Deus provê diante da carência do corpo, do pão e do alimento, não nos esqueçamos, Ele também provê nas carências outras que todos nós temos na vida. Mas nós precisamos acreditar. Por isso nós falávamos, né, no poder da palavra. O poder da palavra. Enquanto nós estivermos alimentando com os nossos sentimentos as palavras de inferioridade, de rebaixamento, nós vamos estar nos arrastando. O dia que nós nos colocarmos de pé, nós vamos alçar voos. Nós vamos alçar voos. Por isso que Jesus dizia: a tua fé te curou. E essa belíssima mensagem é uma realidade para todos nós. Ou seja, segura nas mãos de Deus e segue. Jesus nos abençoe e nos ampare. Vamos fazer o nosso encerramento.
E assim nós convidamos a todos os irmãos aqui presentes, os irmãos que se encontram nos seus lares também, para que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus. E nós que já recebemos tanto, Senhor, mas tanto, só por aqui estarmos nesta noite, não poderíamos deixar de oferecer as nossas melhores vibrações, os nossos sentimentos mais puros, as nossas energias, em favor de todos os que necessitam. Que as equipes socorristas possam utilizar destas nossas vibrações para acudir o desalentado que se encontra vivendo pelas ruas, sem um alimento e sem um agasalho. Para acudir o desorientado que se encontra internado nos hospitais, diante do desespero da vida ou da morte. Também, Senhor, pelos líderes das nações, presidentes, para que eles possam banhar-se na lucidez cristã e possam conduzir os destinos dos povos com amor, com a consciência da grande responsabilidade que lhes pesa sobre os ombros. Mas nos pedimos, Senhor Jesus, em especial pela criança e o jovem, que são o futuro da nossa sociedade, para que eles possam se iluminar e possam fazer com que toda a sua força juvenil possa ser direcionada para o bem comum. Enfim, Senhor, pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, por aqueles que se encontram enfermos nos seus lares, pelos nossos entes queridos que desencarnaram, que possamos pensar em todos esses familiares, vendo-os envolvidos por uma vibração, vendo-os acudidos pelas equipes socorristas, irmãos tarefeiros, mensageiros do bem, que atendem ao chamado de Deus para acudir os que necessitam. Que eles possam receber essas nossas vibrações de amor. E que em verdade, Senhor, onde quer que nós estivermos, abençoado seja, que nós possamos estar à altura de dar um justo testemunho do que o Senhor espera de cada um de nós. O testemunho de um verdadeiro cristão, que não teme os desafios e as dificuldades, porque sabe da sua capacidade de superá-los. E assim, Senhor, agradecidos que somos por tudo, só podemos humildemente vos dizer muito obrigado e pedirmos a Deus, nosso Pai, as suas bênçãos e a permissão para podermos dar por término a nossa reunião, nossa palestra evangélica nesta casa espírita. Que assim seja. E assim, meus irmãos, que Jesus abençoe a todos, muita paz aos vossos corações, que possam retornar para os seus lares, sob o amparo do Senhor Jesus, e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite a todos e uma boa noite aos irmãos que também estão nos seus lares.